Olá, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura, comigo, Marta Correia, toda terça-feira, às 13 horas. Olha a gente de novo aqui, junto com você. Estacione nesta esquina, porque aqui tudo acontece. O melhor das manifestações culturais é aqui que você vê, em lugar nenhum mais. E a gente vai para o globo. Afinal, estamos para o nosso planeta Terra, para a nossa Gaia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está lá no Japão nos vendo. Tem muito brasileiro lá também, pois é. E é uma honra para mim estar aqui com vocês em mais um Esquina da Cultura. E hoje a gente tem uma pauta muito bacana. Vou conversar com uma atriz e pesquisadora, e enfim, vamos conhecer a grande Tertulina Alves. Seja bem-vinda ao Esquina da Cultura. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? É prazer em tê-la aqui, nesta esquina. Você que veio falar do espetáculo Sertão Sem Fim. Mas antes da gente falar dele, eu gostaria de saber quem é a Tertulina e por que você enveredou para a arte. Bom, eu, na verdade, desde os meus 7 anos de idade, eu amava, era apaixonada por teatro, ficava imitando as pessoas. E foi então que eu resolvi fazer uma escola de teatro. Aí estudei algum tempo no Macunaíma, depois eu fui fazer a faculdade FPA, fiz faculdade de artes cênicas, né? E, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de gente. Se você perguntar para mim por que eu fui para o teatro, porque eu sempre gostei de estar com pessoas, me comunicar, conversar, sempre fui muito comunicativa. E o teatro, desde muito pequena, com 7 anos, eu falava, eu quero ser atriz. E eu falava, atriz de teatro, não de televisão. Foi Ah, assim olha que só, eu acabei indo, né, para o teatro. que maravilha! E além de atriz, você também é pesquisadora, ou seja, você, os seus espetáculos sempre têm uma pesquisa por trás, né? É que, na verdade, quando a gente vai fazer algum projeto, a gente tem que pesquisar, a gente tem que investigar outras fontes, não pegar apenas um livro. Então, assim, no sentido dessa pesquisa, é que eu fui até um local fazer uma pesquisa. Então, por isso que a gente leva esse termo pesquisadora, porque quando você começa um processo, você tem que investigar tudo, né, sobre aquele universo, sobre aquelas pessoas. Então, você vai se tornando mais íntima daquele universo, né? Então, por isso a gente faz essa pesquisa, né? Maravilha. Você é de São Paulo? Você nasceu onde? Porque esse Tertulina não tem nada a ver com o pessoal lá de Riba, não, né? Na verdade, eu nasci em Santo André, mas o meu pai nasceu no sertão da Bahia, a minha mãe também nasceu na Bahia, e eles se encontraram aqui, casaram, né? E o meu pai voltou para o sertão em busca de uma terra, uma herança que ele tinha, e por isso eu passei a minha infância lá no sertão da Bahia. Então, o meu nome ele tem a ver com a minha avó. A minha avó paterna se chamava Maria Tertulina, né? E é um nome indígena, que significa a terceira filha. E eu sou a terceira. Oh, olha que maravilha isso. O nome também tem história, né? Sempre, né? Porque vocês, atores, atrizes, são contadores de histórias e de histórias boas, não é mesmo? Sim, a gente está sempre em busca de uma boa história para contar, né? Ô, Tertulina, você veio aqui hoje na esquina para falar do espetáculo Sertão Sem Fim, que é um espetáculo que teve uma temporada presencial em fevereiro de 21, que a gente já estava na pandemia, mas foi um momento que teve uma reabertura dos teatros, é isso? Então, foi um momento que foi autorizado, né? A abertura dos teatros com todos os protocolos. Então, assim, todas as pessoas, a equipe toda passou por teste. O teatro em si, ele tinha um protocolo, as pessoas chegavam, tinha o protocolo de higienização.
Então, e nós, assim, da equipe, nós tínhamos camarins todos separados, então seguimos todos os protocolos. As pessoas o público, né, ficava com distanciamento de cadeiras, então a pessoa que organizou o teatro, ela pensou nesse distanciamento, foi tudo muito, assim, muito organizado. Inclusive, a plateia que foi, eu tinha pessoas que falaram para mim que estavam em quarentena, que não estavam saindo de casa, mas foi ao teatro e se sentiu super segura. Um amigo até deu um depoimento, ele falou assim, olha, eu me senti muito mais segura no teatro do que num avião, do que numa condução, num transporte urbano, né? No transporte público. Então, assim, nós seguimos todos os protocolos, né? E por ser um solo, então isso facilitou muito, né? A gente seguir os protocolos. Maravilha, foi no Teatro Sérgio Cardoso, né? Foi no Teatro Sérgio Cardoso. Inclusive, nós estávamos programados para sexta, sábado e domingo, acabamos fazendo uma temporada de segunda a sexta. Então, foi uma experiência incrível para mim fazer. Como atriz, eu nunca tinha feito teatro de segunda a Como sexta. foi? E a galera foi, né? E foi, tinha público, e o mais interessante, né, é o depoimento das pessoas. Olha, estou indo no teatro pela primeira vez, eu tive um retorno assim muito positivo do público, né? Foi uma temporada muito maravilhosa, né? E além de tudo, vocês também parece que arrecadaram, né, nessa temporada presencial, a arrecadação foi para uma ONG, a ONG Casa de Isabel, é isso? Isso. Então, toda a bilheteria foi doada para essa ONG Casa Isabel, né, que cuida de mulheres e crianças que sofrem violência doméstica. E o mais interessante disso é que as pessoas compravam o ingresso e acabavam até doando. A gente teve um valor até interessante no sentido que é importante, né, a gente fazer essa troca, né, nesse momento, né, que a gente está passando tão difícil, né? Foi bem interessante isso. Que maravilha! E aí vocês vão partir agora para o virtual, né? Que é o que temos no Sim, momento, e vocês vão trazer esse espetáculo para o virtual através de uma plataforma, é isso, né? E como foi essa experiência? É a primeira experiência sua nesse formato? sim, é a primeira experiência e foi assim, nós fizemos, né, o diretor, ele é muito cuidadoso, o diretor do espetáculo Donizete Amazonas, né, então nós fizemos a temporada presencial, aí nós gravamos, né, para a versão online. Por quê? Porque a gravação? Para que o público receba melhor o espetáculo. Então nós tivemos um cuidado com a imagem, um cuidado com o som, até mesmo o cenário, né? Então, o olhar, então o diretor ele fez uns cortes, né? Então, nesse momento, a gente vai para o. A gente gravou com 2 câmeras, tudo. Então, ele teve esse cuidado de fazer uma decupagem, né? E a Ok. experiência para mim foi assim muito interessante, né? Foi bem interessante, porque eu estava ali presencial, né? E depois a gente Uhum. teve que fazer uma gravação para ir para o online. É interessante mesmo essa experiência, né? Porque você tá ali com as câmeras, né? Você tá no teatro, mas está fazendo um audiovisual ali, né? E você é a única que ensina um monólogo, né? O espetáculo. Sim, sim, só E eu. só você lá mandando ver. Ô, Bertolina, e aí você me conte agora, me parece que você foi a campo, né? A cidade de Macaúbas, no interior da Bahia, para fazer essa pesquisa aí, né, para colher o depoimento dessas mulheres que enfrentam tantos preconceitos, dificuldades, enfim. Como foi essa experiência para você? Foi daí que nasceu o espetáculo? Sim, na verdade, eu passei a minha infância em 1983, a minha família migrou para o sertão da Bahia. Eu nasci aqui e migrei para o sertão da Bahia. E aí foi que nós fomos para lá na infância, né? E passamos por um período grande de estiagem, né? E eu fiquei, porque assim, imagina uma criança nascida aqui em São Paulo, vai para um lugar onde não tem água encanada, não tem energia elétrica. Então, nós migramos para essa região
E nós chegamos a morar até num pé de árvore, né? Porque como nós chegamos lá, nós não tínhamos casa, meu pai foi assim, na loucura, né? Sem muita reserva de dinheiro, então nós moramos na casa de algumas pessoas, enfim, eu tive essa experiência de morar por algum tempo embaixo de um pé de árvore. E até meu pai construir a casa. E aí eu voltei, retornei para São Paulo, né? Nós passamos uns 4 anos lá, retornamos, e eu fiquei com, para mim foi uma experiência que assim mudou a minha vida, né? Eu fiquei com e aí eu assistia, me tornei atriz, fiz faculdade, fiz vários espetáculos. E aí eu falei assim, gente, eu ainda quero falar sobre o sertão. E toda vez que eu ia assistir alguma peça do sertão, eu falava assim, gente, mas o sertão, as coisas que eu vivi, não tem nada a ver com isso que eu estou vendo. Eu ficava muito incomodada, para falar a verdade. E daí eu falei assim, bom, eu em 2018 resolvi fazer uma imersão, então retornei ao sertão, o lugar onde eu passei minha infância, né? E aí eu falei assim, eu não quero ter só meu olhar, a minha perspectiva, eu quero olhares de outras mulheres que vivenciaram a seca, né? Mulheres que trabalhavam na roça, mulheres que tinham essa vivência. Então eu fui em 2018, passei um mês entrevistando mulheres, conversando, né? E sobre todo esse universo que acontece lá, né? E especificamente esse universo da seca que é terrível, né? E aí você escreveu o texto ou o texto é de outra pessoa? Então, aí eu peguei os depoimentos, né? Eu colhi eu já tinha conversado antes, quando eu comecei o projeto, eu conversei com o Rudinei Borges, que ele é poeta e dramaturgo. E ele tem uma pesquisa pautada na dramaturgia oral, de histórias orais, né? Então, eu conversei com ele, ele falou, Tertulina, foco, você chega lá, você vai pesquisar mulheres, me fala primeiro como você quer conduzir esse espetáculo. Aí eu fui até lá, colhi o depoimento dessas mulheres e entreguei para ele. E nós escolhemos 3 histórias, que é a história da Dona Isabel, que ela é conhecida na região como a Rainha das Cavalgadas. Colhi a história da minha avó, que ela foi deixada, recém-nascida, num cesto de palha, num curral, e as minhas lembranças da infância, né, que eu passei lá. Então, ele pegou essas 3 histórias e do cruzamento dessas 3 histórias surge a Bástia, que é essa mulher, né, que é essa mulher que fala da seca, mas também da água, porque o sertão não é só seca, tem água também. As pessoas ligam logo a imagem, né? Seca. Não, gente, também chove, também tem. Não, né? Então foi a partir desse olhar que ele escreveu o texto, né? Maravilha. E agora você me fala um pouco da Bástia, essa personagem que uniu essas 3 mulheres fortes aí. Inclusive, você aborda no espetáculo também, né? O texto aborda essa história de que o sertão realmente é um lugar de pessoas fortes. Então, quando a gente escolheu a Bástia, né? Quando ele começou a traçar esse caminho dessa personagem, primeiro é uma personagem, como o dramaturgo ele é poeta também, é um texto muito poético. Então a gente teve uma dificuldade, como a gente vai criar essa mulher, como a gente vai dar vida. Então é uma personagem mítica que representa o sertão, a seca, mas também é a água, também na verdade, a gente buscou também uma inspiração da Yansan, que é uma mulher guerreira, né? Aham. Então, a Bástia, ela é um personagem que ela vai à cavalgada, que é uma mulher que ela tá à frente dos homens, ela vai à frente na cavalgada, né? É uma mulher forte, é uma mulher. E, na verdade, a Basti acaba sofrendo uma injustiça. Matam o marido dela. E ela parte no cavalo em busca de justiça. Então, a gente traz essa mulher que busca essa justiça, que sofre uma injustiça, né? E vai em busca de justiça, né? Essa mulher, na verdade, que traz essa força de olhar para frente, que é um agente transformador. Mediante uma situação, ela transforma, né? Sem dar spoiler assim, mas ela consegue essa justiça.
Aí vocês vão ter que assistir. Será que a gente consegue? A gente consegue, quando a gente busca uma justiça, quando a gente, por exemplo, a gente está enfrentando várias mudanças nesse âmbito, né, politicamente falando, será que a gente tem conseguido, né? Quais são as batalhas que a gente tem conseguido, né, nesse sentido de buscar, né, uma justiça, de ir atrás, né? Então assistam para vocês verem se ela consegue ou não. Na realidade, também esse espetáculo tem lá no fundo também essa história um pouco do patriarcado, né, que ainda domina o mundo, né? Nós mulheres somos ainda muito relegadas lá em outro plano, né? Traz um pouco esse viés também, né, o espetáculo? Sim, na verdade, ela sai um pouco da curva dessa mulher, né, que segue esse patriarcado. Ela tem uma fala que ela fala assim: Bastia tinha rosto e voz. Então, ela é uma mulher que ela está à frente desse patriarcado, né? Então, a gente pega uma história que, na verdade, e como o patriarcado ele domina muito, não só no sertão, como nos Brasis, né? Sul, Sudeste, né? Essa mulher, ela tem sua autonomia. Ela, na verdade, ela está à frente dos homens, ela vai na cavalgada. Ela é uma mulher fora da curva. Eu trago um retrato de uma mulher que é fora da curva, né? Uma mulher fora da casinha. Fora da casinha, exatamente. Fora do sistema, né? Porque a gente precisa trazer novas narrativas, né, também, né? E a importância realmente da mulher como, antes de mais nada, um ser humano, como o homem é outro ser humano, né? Somos da espécie aí, Homo sapiens, e que podemos tudo. Como eles dizem que eles podem, nós também podemos tudo, não é mesmo? Com certeza. E eu vou chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta com você, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Você fica aí. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente,
ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com a atriz, pesquisadora Tertulina, que está aqui conosco, falando um pouco e contando um pouco dessa história do espetáculo Sertões Sem Fim. Claro que ela não está dando muito spoiler, que é para vocês assistirem, né, o espetáculo. Minha querida, e aí? A gente tem algumas fotos do espetáculo, eu vou mostrar aqui agora para a galera que está com a gente. Minha produção vai colocar aí, tá? Ô de casa, tô entrando, dá licença de chegar, cheio de saudade no peito, trazendo notícias de lá. Coloque a farinha na mesa, aquele café pra coar, bater um dedinho de prosa, história demais pra contar. Coloque a farinha na mesa, aquele café pra coar, bater um dedinho de prosa, história demais pra contar. Tá aí um pouco da peça em fotos, né? A gente vai ver daqui a pouquinho também um teaser do espetáculo. E aí a gente encontra aqui bastante críticos, alguns críticos falando muito bem do espetáculo, né? O Eduardo Nonomura, da Carta Capital, enfim, um espetáculo que as pessoas teve aí uma boa uma crítica, né? Falando muito bem do espetáculo, e a galera também, o povo adorou, né? Sim, sim, teve uma resposta muito boa, assim, as mulheres, né, falando, teve uma amiga que acabou o espetáculo, veio chorando, falou, nossa, como esse espetáculo fala das injustiças sociais, como esse espetáculo fala da mulher, e teve uma amiga que falou assim, a Bastia, representa tudo que nós mulheres somos, ela pode estar em qualquer lugar, a gente traz um cenário que é o sertão, mas na verdade a gente fala da mulher, né? A gente fala de todas essas questões, né, da mulher, né? Do sentido que dessas lutas, né, que essas mulheres acabam travando, né? Então, é um espetáculo que teve uma resposta muito boa. Eu fiquei assim surpresa, o público em geral falou: nossa, Tertulina, como você traz outras cores, outras imagens do sertão, né? Porque as pessoas são muito, colou muito, até por conta da arte, né? Essa imagem do sertão só seca, o sertão, as artes plásticas, a música. Então, eu fiz uma desconstrução disso. Primeiro que o diretor falou, Tertulina, nós não temos em nós essa cultura popular, nós somos artistas, então vamos trazer outras cores. Então, o cenário, ele já traz outros desenhos, não traz aquela cor ocre que todo mundo está acostumado a assistir.
Então, assim, a resposta do público foi muito boa, dos críticos, né? O Biratã Brasil foi assistido, do Estadão gostou muito, a gente teve a Carta Capital, então teve uma resposta muito positiva, e eu fiquei muito feliz, assim. É muito interessante mesmo, porque traz, na realidade, esse universo feminino, né? À tona, né? O quanto existe preconceito ainda com as mulheres, né? Estejam elas onde estiverem, né? Em cargos de empresas, enfim. Vocês escolheram o sertão, né? É tudo feito em cima desse universo, mas claro que estamos falando nesse espetáculo, a gente pode ver, sim, essa preocupação com todo esse preconceito, com todo esse patriarcado, né, que ainda resiste, né, infelizmente, porque acho que nada a ver mais, mas a gente chega lá. E o espetáculo também, Tetulina, traz uma outra coisa que colou do sertão, claro que ainda existe isso muito lá, que é a questão da fome também, né? Sim, sim, o que colou, né? Existe sim fome, né? Mas também existe fome aqui no Sudeste. Aqui em São Paulo também existe fome. E assim, a gente conta lá que tem, que existe, que ela passou fome, ela passou necessidade, só que ela consegue prosperar. A partir do trabalho dela, ela consegue lá 66 cabeças de gado, e ela consegue prosperar, ela casa, ela tem um filho, tem filhos, entendeu? Então, essa mulher que também não vive só nessa miséria, então colou muito essa questão da fome. Mas aqui no Sudeste, em São Paulo, passa-se muita fome. Por exemplo, eu posso citar a minha experiência, a minha vivência. Eu fui para lá, eu passei fome, sim, durante a infância, e algumas pessoas que moravam perto de mim não passavam fome. Então, não é todo. Então, cola-se, quando fala assim do sertão, do Nordeste, do nordestino, cola-se com a fome. Só que aqui em São Paulo, migramos novamente para São Paulo, aqui a gente passou fome também. Eu passei um período assim na minha vida que eu não tinha trabalho, até na vida adulta eu já era formada, já tinha, e eu não tinha, passei fome. Então, colou muito isso com o sertão, e não é só lá no Nordeste que tem essa. E é uma questão social, né? Se você para pensar, a seca, ela existe, mas se você tem políticas públicas que vai cuidar desse espaço geográfico, né? Porque o problema não é o espaço geográfico, o problema são as políticas públicas, né? O problema é o desvio que acontece com a seca, quando se ganha muito dinheiro, né? Desviando muito dinheiro. A gente teve, acho que alguém aqui pode lembrar, a indústria da seca, né? Onde se desviaram muito dinheiro. Então, se usa esse espaço geográfico, se usa esse lugar para os políticos até se promoverem. Eu vou acabar com a seca, eu vou acabar com a fome no Nordeste. E a gente vê isso também de uma forma que foi massacrada e acabou colando muito, né? Por exemplo, eu conversei com mulheres no Nordeste de Pernambuco, uma artista maravilhosa chamada Belinha, ela me contou. Ela falou, Tertulina, eu moro aqui em Pernambuco, eu nunca vi terra arrasada como eles divulgam por aí. Então, assim, a gente tem que entender que quando se fala do Nordeste de sertão, tem vários sertões. E não tem sertão só na Bahia, não tem só seca no sertão. Tem seca nas regiões de São Paulo também. Bauru, por exemplo, é um lugar que falta água. Bauru, no interior de São Paulo, aqui, falta água. Então... nas próprias comunidades aqui de São Paulo, alguns bairros também que estão localizados em regiões mais afastadas, na chamada periferia, também ainda existe esse problema, né? Sim. É isso aí. E Tertulina, a gente vai ver um teaser agora do espetáculo e já volto com você. Vamos ver. Ótimo.
Tá aí, a gente viu o teaser do espetáculo Sertões Sem Fim, e eu vou agora dar o serviço para vocês, porque é um espetáculo que tem que ser visto, né? É um espetáculo muito interessante e que aborda aí, na realidade, todo essas questões do universo feminino, né? O espetáculo ele vai virtualmente, né? Esse registro em vídeo do espetáculo vai acontecer de 30 de abril a 30 de maio agora, né? De 21. Agora, final do mês de abril agora, até 30 de maio, toda sexta-feira, às sextas-feiras e aos sábados, às 21 horas. Sextas e sábados, 21 horas, e aos domingos, às 19 horas. E é um projeto grátis, né? E esse projeto, Tertulina, foi, na realidade, contemplado por uma lei de incentivo, pelo PROAC, Lei Aldir Blanc ou não? Foi contemplado pela 10ª edição do Prêmio Zé Renato. É um prêmio que existe aqui em São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo. Então, nós ganhamos esse prêmio para fazer 24 apresentações. Fizemos 12 presenciais e agora vamos finalizar o projeto com apresentações online, né? Porque é o que temos agora, é teatro online. Então, aproveitem essa experiência, né? De uma peça, você não vai sair da sua casa, vai assistir uma peça em casa, né? Esse novo formato está proporcionando isso para as pessoas, né? Muitos artistas ainda resistem, dizem que isso não é teatro, isso é outra linguagem. Realmente, a linguagem do teatro, né? Estar ali com o público, com certeza é realmente teatro. Mas isso vai voltar em breve e eu acredito que esse formato também veio para ficar, né, Tertulina? Sim, na verdade, a experiência é muito boa, porque, por exemplo, a gente teve um público de Portugal, a gente teve público da Argentina, as pessoas falavam, nossa, eu estou aqui em Fortaleza e estou assistindo a peça, teve público de Minas Gerais, de São Paulo, então acaba que você acaba ganhando uma visibilidade maior, no sentido que a pessoa está na casa dela, ela consegue assistir uma peça, né? Isso é incrível, né? Então é um formato que veio sim para ficar. Eu acho que vai continuar os artistas pesquisando, né? Claro que teatro é ao vivo, claro que teatro tem a troca, mas também a gente tem essa possibilidade, né? De fazer online. Olha que ótimo, a pessoa está na casa dela, ela se prepara para assistir um espetáculo, não vai pegar, né? Então tem isso, mas muito legal, né? Fazer das duas formas, né? E claro que isso também abriu para o mundo a possibilidade mesmo de conhecer artistas de outros países, espetáculos produzidos em outros países, que é sensacional também, né? E, Tertulina, vocês vão passar isso em que... É uma plataforma? Vocês vão estar nas redes sociais? Como é que as pessoas vão acessar o espetáculo? Então, os espetáculos vão ser exibidos nas plataformas de redes sociais dos teatros, né? Então, cada data vai ser em um teatro. Então, a gente vai apresentar no teatro que Paulo você falou. Herói. Isso! Aí depois a gente tem no João Caetano, né? Que é dia 7, 8 e 9. Então, vai ser na plataforma, no Facebook, nas redes sociais desses teatros. Ah, Então, que só legal. Eu tenho isso. aqui de 30 de abril 30 de abril, 1 e 2 de maio, Teatro Paulo Heiró. Depois a gente tem de 7, 8 e 9 de maio, Teatro João Caetano. 14, 15 e 16 de maio, Teatro Cacilda Becker. 21, 22 e 23 de maio, Teatro Alfredo Mesquita. 28, 29 e 30 de maio, Teatro Arthur Azevedo. Poxa, que bacana. Gostei. Vou assistir ao espetáculo. A gente chegou no final do programa, a Tertulina Alves, grande atriz, e parabéns por essa pesquisa toda, por esse seu trabalho, por nos trazer arte, que é o que nos salva nesse momento, junto com a ciência. E não vou cansar de dizer isso aqui no Esquina da Cultura. E esperamos que você volte em breve com mais espetáculos, com mais novidades para a gente, viu? Com certeza. E espero que o teatro volte e venham assistir, gente. Olha, uma dica, tá?
preparem o ambiente. Apaguem as é? luzes. Preparem o ambiente. Porque para você assistir o teatro, quando você vai para uma sala ao vivo, você não se prepara, você não coloca uma roupa, Sim. Então, quando você for assistir em casa, prepare o ambiente, apague as luzes, prepare se você vai assistir no notebook, no celular, se vai assistir na televisão. Faça um aquietamento, um silenciamento antes de você assistir. Se prepare. Porque em casa a gente fica meio disperso, não é? É verdade. E outra coisa também, o espetáculo me parece que você trabalha muito com a experiência sensorial. E agora, no virtual, isso acontece ou não acontece? Perde-se um Olha, pouco isso. não acontece, porque, na verdade, as pessoas que relataram que assistiram presenciais, depois assistiram online, falaram assim que consegue ver, que, na verdade, consegue ter uma aproximação mais com a atriz, com as emoções da atriz. Então, as imagens do espetáculo é um espetáculo muito imagético. Então, acaba que não... Claro que no teatro o espectador procura o olhar, e no online, o diretor que direciona o olhar, mas ele escolheu muito bem as imagens, então, assim, acaba que está muito... Gente, eu sou suspeita para falar, viu? Mas está muito bonito legal. mesmo o trabalho. Tertulina Alves, foi um prazer enorme recebê-la nesta esquina, no Esquina da Cultura, que você possa voltar em breve com mais espetáculos para a gente, continue produzindo, resista, porque neste momento tão difícil, nós artistas, vocês artistas, é que nos trazem um conforto, nos trazem saúde mental, nos traz alegria, né? Vida, enfim, e esperança de um mundo melhor. Sim, a vacina está aí, nós vamos nos encontrar pessoalmente. Com certeza, vamos Com sim. certeza. Muito obrigada pela sua presença, sucesso, parabéns pelo trabalho e em breve espero estar com você de novo no Esquina da Cultura e conhecê-la pessoalmente, ver os seus espetáculos nos grandes teatros da vida aí. Gente, você vai me encontrar muito ainda nessa esquina. A gente ainda se encontra muito. Opa! Se Deus quiser. E viva a Obrigada. esquina! Viva! Viva a arte! Viva a esquina, viva a arte, viva o teatro, a arte nos salva, a arte e ciência. Falou Sim. tudo, Marta. Andam juntas ali, ó. É o que temos. É o que temos. E temos que confiar nisso. E está dando certo, vai dar super certo. Sim, com certeza. Um grande Querida, beijo, um beijo no seu coração. Um beijo e até breve. Muito obrigada. Até breve. E eu aproveito para me despedir de vocês que sempre estão por aqui, por esta esquina, que estacionam aqui toda terça-feira às 13 horas, comigo, Marta Correia, com Esquina da Cultura, através da nossa bcctelevision.com. Acesse, veja os nossos conteúdos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Até semana que vem. Boa semana a todos. Cuidem-se, que ainda é momento de se cuidar e muito, que as vacinas estão aí chegando e, com certeza, teremos momentos de felicidade cada vez mais pós-pandemia. Espero vocês a semana que vem. Um beijo no coração, tá? Fui. Tchau.